Boa noite a todos. Essa é a Procim do dia 13 de dezembro de 2021. A frase do dia foi: a consciência assistível há de estar passível a fim de ser assistida. A recalcitrância impede o abertismo consciencial e a assistência interconsciencial. Até mesmo os assistidos precisam amadurecer, tornando-se acessíveis aos socorros dos assistentes. Uma frase muito interessante sobre a assistência e quem faz a assistência. Tá? Ok. Quem entrou primeiro comigo foi a Zaide e o Toninho. Já podem fazer seu relato, Zaide e Toninho? Podemos. Boa noite, Carlos. Boa noite Boa a noite. todos. Hoje eu já me conectei com os amparadores, né, desde o início, e já me dirigi ao Proximário, mentalizei a todos e me senti muito bem. Já o campo formado. Na segunda fase, ao arco voltaico Toninho, também me conectei novamente com os amparadores e apliquei as melhores energias. Ao receber, tive um banho energético e me senti muito bem, muito fraternismo. No pilar, ele se formou muito rápido e o pilar energético virava por dentro e por fora de nós, com várias cores, que nem se fosse um arco-íris. E era muita consex a ser assistida. Depois, eu vi aquele amparador alto, que sempre vejo, forte, e 4 longilíneos, só que hoje eles estavam diferentes, um em cada canto, e bem verde iluminado, muito verde mesmo. E os olhos bem verde, o corpo verde, bastante luz, muita luz. E muita consciência a ser assistida. Depois das conexões acompanhei, tive uma mensagem muito bonita das energias, mas não consigo lembrar para marcar. E no bolsão também mentalizei todos os pedidos de TENEPs, né, todos, mentalizei os doentes, os políticos, essas coisas que estão acontecendo também da natureza, né, essas tufão, essas coisas todas aí, muita água na Bahia, e muita gente passando necessidade, de fome, de outras coisas especiais, a saúde, e foi tudo bem, estou muito bem, obrigada, e boa semana a todos. Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Na preparação, sempre a gente está preparando sempre antes e estamos preparados, né, para preparação, bem tranquilo. No arco voltaico, com a Zaide recebendo, deu para perceber muita energia e aplicando, minhas mãos ficaram bem quentes. No pilar, eu pus o nome de algumas pessoas e percebi que o pilar girava bem rápido e muita energia. Nas conexões só acompanhei e no bolsão senti muitas vozes, mas não me lembro de nada. Mas estou bem e boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Obrigado, Zaide e Toninho, pela participação, pelos relatos. Logo após entrou o Gotardo. Gotardo, pode fazer seus relatos agora? Sim, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Bem, começando, só um minutinho aqui.
o campo, na fase 1, o campo se abriu de uma forma muito rápida e um facho de luz muito intenso de cor azul anil, parecendo uma cauda de cometa, parecia ir se deslocando para o centro da Proximário. Era muito intensa energia. E parece-me que eu estava ali, parecia que eu estava ali, meio que direcionando a energia para que ela fosse realmente toda ocupada para o centro, com maior potência ainda para todo o grupo. Percebi todos os integrantes num círculo de energia de cor branca muito intensa. Havia muita homeostase, muita tranquilidade, muita energia. Essa energia que emanava, que vinha do cosmos, sabe, para todo o grupo. No arco voltaico, recebendo de Isabel, eu senti muito, mas muito calor no fronto chakra, um pulsar muito intenso, e parecia que algo vinha se aproximando. Não consegui detectar o que era, o que estava acontecendo, mas era muita energia que vinha se aproximando. E aplicando em Isabel, eu percebi que havia uma consciência junto dela, cabelo preto, uma luz muito intensa, uma energia muito calma, muito pacífica, né? E emanava muita energia para Isabel, que estava do seu lado. De repente desapareceu e eu apenas percebi muito calor nos palmos chakras. Na terceira fase, no pilar, não tive maiores percepções. Nas conexões, a conexão da energia, eu me sentia recebendo muita energia que vinha de todos os lados, de todas as direções, né? Me sentindo muito bem, era muita energia que vinha de todas as formas. Na fraternidade, eu me senti como se estivesse num centro de energia, emanando muita energia, mandando muita energia para vários pontos do planeta onde tinha necessidade. Eu fazia parte dessa energia intensa, imensa que estava naquele momento. Na verdade, interessante, me veio muito claramente a imagem do olho de Horus, com uma visão muito profunda, observando assim de uma forma muito centrada, sabe? No dos planetas me veio a imagem do Saturno com seus anéis, né? Não sei o que isso quis dizer naquele momento. Nos evoluciólogos eu percebi também inúmeras estrelas com grande luminosidade, como se fossem pessoas, consciências, né? Mas estrelas com muita clareza, muita claridão. Nos serenões, na serenosfera, desculpe, o meu corpo se energizou de uma forma muito intensa que teve um momento que parecia que eu ia decolar, né? Era muito intensa energia, muito intensa mesmo. No bolsão, emanei energias para o pai da Vali, para o meu grupo kármico familiar, e dediquei também muitas energias para a minha oficina, que é o meio ambiente. Acabei o trabalho super bem, muito tranquilo e muito energizado. Foi um momento assim bastante interessante hoje, com muita energia, intensa energia mesmo. Agradeço ao grupo, né, e desejo a todos uma ótima, excelente semana. Obrigado, Gustavo, pela participação. Boa semana para você também. A Márcia, pode fazer seu relato agora? Oi, boa noite. Boa noite. Bom, hoje a fase 1 eu achei bem tranquila, consegui fazer o EV, mentalizei todos os aproximadores, senti uma energia muito boa na preparação. Na fase 2, eu comecei aplicando o arco voltaico na Cris e logo no início já senti a ponta dos meus dedos pulsando, então eu sentia a energia bem na pontinha dos dedos. Uma energia bem leve, agradável, e eu percebi a Cris como se ela fosse bem grande, um tamanho bem maior, assim, né, do que seria normal. Achei interessante isso. E recebendo o arco voltaico dela, eu me senti muito relaxada, uma paz, uma tranquilidade muito grande. Foi muito homeostático o arco voltaico. Na fase 3, o pilar se formou rapidamente, mas depois eu senti como se, na verdade, tivesse formado um furacão. Foi uma coisa muito forte, um movimento muito forte. E eu dizia que tudo que as pessoas tinham ia ser arrastado, inclusive os alimentos, as bebidas, todos os pertences das pessoas ia
ser sugado pelo furacão e de alguma maneira ajudar a formar, né, a deixar ele mais forte ainda. E aí no final da fase 3 eu estava um pouco desconhecida, mas eu me lembro de ter visto 2 gatos. Um gato estava tentando proteger algum alimento dele também do outro gato, ele não queria que o outro se aproximasse. Também não costumo visualizar nenhuma imagem de animal, né? E hoje aconteceu. Na fase 4, a conexão, eu ouvi todas as chamadas, mas não tive nenhuma percepção especial hoje. No bolsão energético, eu mentalizei meu oficina, fiz o EV, foi muito bom esse EV também no bolsão. Mentalizei a oficina com bastante detalhes. Hoje eu preparei bem melhor minha oficina, procurei mais informações e procurei trazer mais detalhes, né? E, inclusive, no momento quando eu mentalizei uma pessoa especial que eu nunca tinha mentalizado da minha oficina, eu senti minha para-cabeça toda como se tivesse acontecido um acoplamento e um banho energético, assim, recebi, durou bastante tempo. E depois, hoje eu senti um desconforto na cadeira, dor nas costas, porque eu estou num outro local aqui, eu estou usando o computador, que é melhor até, mas não fiquei confortável aqui, não estava mais acostumada a ficar nessa cadeira. E aí isso desviou um pouco minha atenção, né? Eu voltei às 19h59, fiz a desassimilação, voltei me sentindo muito bem. Tive alguns bocejos, estava tendo ainda agora há pouco, mas estou bem, estou agradecida e desejo ótima semana para todo mundo. Obrigado, Márcia, pelos relatos. A Silvana pode fazer seus relatos agora. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje, na conexão, eu entrei sentindo o campo muito frio, estava muito calor, né? E a hora que eu me conectei com o aproximar, eu senti o campo muito frio. Começaram já a vir várias cenas, uma coisa interessante, cenas que eu já vivenciei nessa vida aqui, começaram a vir já nessa fase 1, né? A sensação que eu tive é que o tempo ficou muito longo nessa fase, e comecei já a sentir um mal-estar de estômago. Recebendo o arco da Margarete, o meu frontal se aqueceu bastante e eu comecei a ver vultos, e eles vinham em cores, violeta, branco, verde, e os rostos passando, e na hora me veio uma sensação que o Walter descreve, que parece que vão passando consciências, recebendo assistência durante o arco. Essa sensação que eu tive ao receber o arco da Margarete, né? Entrei no balonamento, o corpo bem pesado, mas eu me sentia tranquila. Aplicando nela, eu sentia o frontal novamente aquecendo e entrei num balanço, uma energia bem agradável, né? Comecei a bocejar bastante, senti a presença do amparador e o tempo também foi bem longo nessa fase da aplicação do arco nela. A energia era quente ainda e eu senti uma pressão bem forte no meu frontal. No pilar energético já ficou muito quente, eu comecei a suar muito no pilar, muitos bocejos, e eu comecei a colocar algumas pessoas para assistência, inclusive a Vali, o pai dela, né? De repente começaram a aparecer outras pessoas para receber várias, realmente muitas cenas de novo. Eu sentia pressão no esplênico e o meu estômago estava pegando. Nas conexões eu fui sentindo uma a uma, sem muitas percepções, né? Na serenosfera foi o que me pareceu assim mais relevante. Eu via rostos, via luzes, e eu comecei a sentir uma leveza, de repente eu me percebi flutuando sobre o meu corpo. Eu olhava, eu via muitas luzes me ligando ao corpo, como se eu estivesse em cima e olhando para baixo, vendo meu corpo ligado por esses fios, pareciam filetes de energia branca. Eu entrei no bolsão, né? Enviando energia ao planeta, à minha oficina, aos quadrantes, sentindo ainda o estômago, e as cenas continuavam passando e passando.
e cenas de pessoas e cenas que eu já vivi. Foi uma tônica aí na Procim de hoje. Diferente das outras fases, que me pareceu demorar um pouco mais, ela passou muito rápido essa quinta fase aí do Bolsão, e eu voltei me sentindo bem, com a gravação chamando de volta, né? E sensação de ter tido muitas vivências e assistência. Mas eu estou bem, agradecida. Obrigada a todos por participar. Obrigado, Silvana, pela participação, pelo seu relato. O Walter e a Virgínia, pode falar agora. Olá, boa noite, pessoal. Então, na fase 1, eu já senti a necessidade de fazer a esterilização e a coleta do ectoplasma manualmente. Então, já fiz uma coleta manual, retirei bastante ectoplasma, e a sensação de ectoplasmia, ela permaneceu durante toda a Procim. E no arco voltaico, recebendo da Virgínia, eu senti todo o fluxo de energia no meu frontal, latejando, pulsando bastante quente a energia da Virgínia, bastante fraterna, e muitos banhos energéticos durante a recepção do arco voltaico. Na aplicação, eu senti também um fluxo de energia grande, a presença do amparador, e também uma energia fraterna muito intensa. Já na formação do pilar, foi tranquilo, fiz uma conexão com todos os aproximadores, tanto intra como extrafísico, e nas conexões foram todas tranquilas também, sem grandes assim rememorações, e bastante esterilização de energia e muito ectoplasmia durante a fase 5 do bolsão interassistencial. E terminei bem, agradecido, e uma ótima semana para todos aí. Uma boa noite. Tchau, tchau. Oi, boa noite, pessoal. Na fase 1, eu mentalizei e exteriorizei energias aos aproximadores, me conectando com cada um deles, e também mentalizei os pedidos de assistência para consins e consciex. Na aplicação do arco, aplicando no Walter, o campo ficou muito quente, tive bastante formigamento nos palmos chakras e percebi fluxos de energia bem intensos para o frontal e o nucal dele. Recebendo, eu tive uma sensação muito boa de acalmia e bem-estar. Na formação do pilar, eu estava fazendo todo aquele procedimento, aí me veio uma frase assim que existem consciências em situação tão deplorável que somente consciências com muito amor e conhecimento das Herbexes podem resgatar. Em muitos casos, a gente não consegue acompanhar. Nós doamos as energias para que isso aconteça. Nas conexões, eu tive as percepções que geralmente acontecem comigo, de perceber a diferença vibracional conforme vai mudando a conexão. No bolsão, me veio muito o Afeganistão, a Rússia, tive muita coceira nas mãos, e em determinado momento comecei a retirar o ectoplasma pelas mãos, porque havia ectoplasma com as mãos, porque havia um acúmulo muito grande de ectoplasma. Depois que eu fiz essa retirada do ectoplasma, eu apaguei completamente e só voltei no final da gravação. Estou muito bem, muito agradecida e uma excelente semana para vocês. Boa semana, Walter e Virgínia. Obrigado pelo seu relato. A Maria Cristina, por gentileza. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que estejam em paz aí. Eu demorei a me concentrar um pouquinho, embora eu já estivesse aqui no quarto, né, onde eu faço, mais tranquila, mas eu demorei um pouquinho. E para mim também está quente aqui, esfriou nessa primeira fase, eu precisei desligar até o ventilador, começou a ficar bem frio. No arco com a massa eu percebi o campo amarelo e muita alegria. Percebi o meu frontal pulsando, mas eu sentia um peso no nucal. Ao exteriorizar a energia, é interessante porque ela comentou que ela sentiu muita calmia, né? No começo, eu percebi o campo bem agitado
mas que ele realmente foi se acalmando no decorrer do arco. E eu também, quando eu fui exteriorizar a energia, fazer o arco nela, né, eu percebi acoplamento por trás, era um acoplamento, uma amparadora feminina, eu senti uma energia feminina, eu tenho às vezes essa sensação, é como se eu fosse vestida pela Concierge, é meio engraçado, enfim. Na fase 3, o pilar se formou rapidamente para mim, em espiral também, como se fosse um vórtice girando muito forte. Engraçado que foi a Márcia mesmo que comentou que parecia um vendaval, alguma coisa assim, era essa imagem, né, que a gente vê naquelas tempestades lá dos Estados Unidos, é uma coisa bem assim, bem forte. E os vários assistidos foram evocados nessa hora. Na fase 4, eu acompanhei todas as conexões, mas nada assim me chamou a atenção. Na fase 5, muita exteriorização de energias para o Brasil, para a Inglaterra e para o planeta como um todo. Aí, novamente, ficou quente, eu precisei ligar o ventilador de novo. Vieram novamente vários assistidos com SINs e com CIEXs. Eu tive muitos acoplamentos com desconforto, comecei a ter dor pelo corpo, cabeça, garganta, falta de ar, coceira, me dava raiva, irritação, medo, tudo junto, misturado. O tempo para mim demorou a passar, eu percebi muita exteriorização pelo ventre, mas às vezes pelo cardíaco, então ficava se alternando. E teve um momento que eu precisei levantar as mãos para exteriorizar por elas. Eu demorei um pouquinho mais do que o costume para dizer assim hoje, mas conforme vocês iam falando, né? Eu cheguei, eu já ouvi o pessoal falando, comecei a receber banhos energéticos enquanto o pessoal aí fazia os seus relatos. Obrigada, pessoal. Uma ótima semana para todos, tá bom? Beijinho. Obrigado, Cris, pela participação. O Gesrael pode fazer seu relato agora. Tudo bom? Boa noite para todos. Boa noite. Eu me deitei aqui uns minutos. Eu já percebi que a minha internet está lenta. Vamos lá. Eu me deitei uns minutos antes e senti um cheiro diferente. Logo no começo, eu voltei a sentir esse cheiro. Depois, pensando melhor, esse cheiro me lembrou amônia, mas não tão forte. O EV se manifestou em pulsos, ficava pulsando assim, pulsos bem curtinhos. Nunca senti desse jeito. E senti o meu básico, forte mesmo. Na fase 2, aplicando no Carlos, senti a energia pelos palmos chakras e o rim direito ficou movimentando, parece que os movimentos peristálticos, né? E calor no meu frontal, peito, barriga, começou a aquecer mesmo. Recebendo, eu voltei a sentir calor, mas no corpo todo, exceção dos pés. Me veio claramente uma paisagem muito bonita, um rochedo do meu lado esquerdo, uma pista partindo de uma subida para um lançante, uma natureza exuberante, e uma moto em pé, sozinha, nessa pista, sem piloto. Na fase 3, me chamou a atenção a figura de uma moça de cabelo preso, e agora pensando, me parece que ela apareceu em alguma outra fase também. Ela me olhava como se eu tivesse que entender alguma coisa. Mas para o final, eu estava dirigindo e um policial, de repente, fez sinal para eu parar, e eu fui parando. É interessante que ele estava logo antes das cabines de uma praça de pedágio, né? Coisa que não é normal desse cara. Fase 4, central de energia. Um rapaz alto chegou do meu lado,
me deu um tapa no braço, assim, tipo aquele tapinha de amizade, né? Central da Verdade, uma conversa, e ficou na minha mente a frase: mas como você é ruim, menina. Planetas Irmãos, um ambiente escuro, igual a um ambiente da minha primeira Aproxim, que tinha uma moça sentadinha numa cadeira nesse mesmo ambiente. E esse rapaz pegou uma cadeira e sentou-se de frente para mim e ficou me olhando. No Evoluciólogos, uma sensação diferente de energia no meu pulso, no meu punho esquerdo, tipo como se fosse um bracelete de energia. No bolsão, pensando em Minas, ir para Minas, sentido Belo Horizonte, e eu me lembro de ter uma outra percepção com Minas também hoje, e de repente me veio uma sensação tão forte assim, um sentimento assim forte no peito, que eu até voltei. Exteriorizei para os pais da Vali, e interessante que sempre que eu exteriorizava para o pai dela, me vinha uma percepção de uma cena, como essa de Minas, por exemplo. Mas foi isso, estou bem, agradeço a todos, uma ótima semana, um abraço. Boa semana, Gisrael. Obrigado pela participação, pelos relatos. A Kátia pode falar agora. Oi, gente, boa noite a todos. Bom, aqui na preparação dos aproximadores, eu fiz a mobilização com as mãos e a retirada do ectoplasma, tive alguns bocejos, e daí isso eu fiz de pé. Daí, quando eu sentei, me veio a imagem de limpeza com vendaval e tempestade assim de chuva, até senti o cheiro, foi bem gostoso da natureza, me senti muito bem. E já logo no começo já me veio a Vali e sua família na minha mente, e já enviei as melhores energias. No arco voltaico, recebendo da Luciana, me veio muita tranquilidade, expansão do holochakra. Aplicando, eu fiz uma conexão com o Amparo e me deu bastante fraternismo. Na fase 3 do pilar energético, puxava para o lado esquerdo, eu recebia do lado direito, e minha cabeça pendia para o lado esquerdo. E nas conexões eu fui seguindo tranquilamente, eu consegui seguir a maioria das conexões, e só no final eu tive um pouco de apagão. No bolsão teve muita expansão do holochakra, assistência, a temperatura para mim estava amena, um pouco de pressão no chakra laríngeo, mas não era pressão de aperto, era pressão de pressão mesmo, não estava me sentindo mal. Ectoplasmia, mais do lado esquerdo, e terminei bem, fiz a desassimilação e terminei bem. E foi isso. Obrigada, gente. Uma boa semana para vocês, viu? Tchau. Obrigado, Kátia. Obrigado. Boa semana para você. Bom, a fase 1 eu fiz a retirada do ectoplasma excedente, né? Já se tornou uma prática. Eu tomei a chuveirada antes, né? Hidromagnética no banho. E eu pensei nos aproximadores e mandava a energia do aproximário. Aí eu vi, eu vou chamar de guarda-chuva porque era o mesmo formato. Tinha uma base e tinha um círculo, só que era muito grande. E ele era todo de diamante, vidro, e brilhava muito. Aí me foi intuído que era o pilar energético. A maneira que eu enxerguei já era o pilar energético ali no início. Achei muito interessante, muito bonito. Na fase 2, ao receber o arco do G, eu vi umas mulheres e umas crianças correndo e se socorrendo ali de alguma coisa. Acho que foi uma clarividência viajoura. E ao enviar as energias, eu senti muita descoincidência quando eu mandava energia para ele, já comecei a meio que apagar. O interessante é que na fase do pilar eu não vi nada, não vi o comando, porque eu vi o pilar antes, não sei. Muita sinalética de ectoplasmia, né? Todos aqueles sinais. E eu liguei o ar-condicionado no meu quarto, estava muito frio, mas eu não senti o frio.
não senti nada. Na fase 4 também não ouvi os comandos, de vez em quando eu estava lúcido e sentia a ectoplasmia, e muita energia saindo. Eu despertei já no bolsão, aí coloquei a minha oficina, avaliei os seus pais, e a sinalética da ectoplasmia é muito forte ainda. Então, o que foi interessante foi lá na primeira fase, que eu vi o pilar naquela forma que brilhava, muito interessante, e depois só a ectoplasmia durante todo o tempo mesmo. E meu quarto estava muito gelado e eu não senti o gelo, achei isso interessante também. Quantas sincronicidades que vocês perceberam, além da ectoplasmia que eu citei agora? Eu tinha visto alguma coisa. Alguma coisa com tempestade, ciclone, tufão, né? Sim, Alguma coisa da natureza aí, meio forte, né? O tufão nos Estados Unidos está sendo considerado o pior da história dos americanos. O pior de todos eles, o que está acontecendo lá. Talvez seja ajuda, né? Foram grande quantidade de mortos lá. Mais alguém que percebeu alguma sincronicidade ou lembrou de algum detalhe? Eu queria comentar que eu lembrei de um detalhe, até era uma cena assim com o relato do Jezrael. Eu acho que foi no Bolsão. Eu vi vários carros parados numa estrada, talvez fosse pedágio, não sei, né, por que eles estariam parados, mas veio um carro atrás que não parou, bateu nos carros da frente e saiu da estrada. Não tive a impressão de ter machucado ninguém, mas foi bem rápido, eu vi o final da cena e eu tinha me esquecido completamente. Quando o G comentou, e aí veio a cena à mente, assim, achei que foi uma sincronicidade. E é isso. Agora que você comentou, quando eu vi as mulheres correndo com as crianças, era uma rua e tinha uns carros passando também. Lembrei agora também. Mais alguém, alguma sincronicidade, ou lembrou de algum detalhe? O que a gente sente depois do término da Procin, eu sinto muitos banhos de energia, que eu não comento ou esqueço, quando eu estou ouvindo os relatos de vocês. Eu sinto, às vezes eu sinto acoplamento, por exemplo, um acoplamento que acontece muito, eu estou ouvindo o relato de vocês e o meu frontal começa a pulsar. E eu deixo, eu falo, bom, ele está pulsando, aí eu sinto literalmente a energia saindo, né? E a gente está todo junto, a gente ainda está bem acoplado. Eu acredito que até muitas horas depois a gente ainda está acoplado ainda. Mais alguém? Eu lembrei quando a Márcia falou que ela viu em algum momento gatos durante a Procin. Durante o dia eu vi muitos rostos e apareciam alguns gatos, rostos só do gato, sabe? Nossa, o que será isso aqui? Parece gato. E apareceram umas 2, 3 vezes durante o dia gatos mesmo. Eu lembrei quando ela falou. Interessante. Interessante. Lembrei que eu apaguei que nem a Virginia. A Virginia deu uma apagada grande hoje, eu não vi quase nada. Só no iniciozinho que eu vi alguma coisa. Mais alguém? Não? Esta semana a gente continua de férias, a gente não tem curso quinta-feira, né? E estamos tranquilos. Eu desejo a todos uma boa semana, as melhores energias. Diga, Virginia. Lembrando vocês todos que quinta-feira a gente vai ter a reunião do Manual da Procin. A gente tinha colocado 19 horas, mas a gente está alterando para 19h30, né? Mas eu mando novamente o horário, o link do Zoom, e contamos com a presença de vocês, porque a gente fez algumas alterações no capítulo 9, e a gente está atualizando esse capítulo, a gente acredita que vai ficar muito mais interessante, mas para que ele possa ser construído, a gente vai depender de todos vocês, né? Então, é principalmente sobre isso que a gente vai falar. Então, quinta-feira, 19h30, a gente se encontra novamente. Tá joia, Virginia. Valeu pelo aviso. É isso aí, pessoal. Boa semana a todos, hein? As melhores energias e as melhores projeções hoje à noite. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.